pastor, eu acho. Tem uma teoria que vai nessa linha, que é de uma pesquisadora chamada Lynn Margulies, né? Que é a Gaia, que é a planeta Terra vivo, né? Como se fosse a mãe Terra. Não é exatamente que a Terra é viva, no meu entendimento, mas apesar de que se você for pro quântico, o quântico parece que é vivo, né? Você interage com ele. Quando você olha pra ele, ele se comporta de um jeito, quando não olha... Nesse sentido, se a Terra é feita de matéria ou de matéria quântica, ela seria viva também. Mas é mais o seguinte, é algo que eu creio que a gente vê lá no início da Bíblia, quando Caim matou Abel e o sangue de Abel caiu na terra, e aí Deus fala, cadê seu irmão? Ele fala, não sei, não sou babado meu irmão. Aí Deus fala, não, porque o sangue dele está clamando na terra por justiça. Então existe um princípio espiritual na Bíblia de que quando, por exemplo, você derrama sangue inocente na terra, aquela terra fica amaldiçoada até que você pune o culpado. E tem até uma situação muito curiosa na lei de Moisés, no Antigo Testamento, que é o seguinte. Moisés diz assim, se você está andando no meio de uma estrada deserta e encontra uma pessoa morta, você tem que medir a distância de onde essa pessoa foi encontrada até a cidade mais próxima. E na cidade mais próxima, quem tiver nessa cidade vai ter que resolver o caso. Enquanto não resolver o caso, aquele lugar é amaldiçoado. Porque precisa que a justiça seja feita, né? Então existe um princípio espiritual curioso ali, que é como se fosse a quantidade de pecados no planeta Terra tá fazendo a Terra começar a falar, cara, tá insuportável isso aqui, isso precisa ser resolvido. Curioso, né? Esse princípio. Legal esse versículo, muito misterioso. Interessante. Bom, olha aqui, ó. O Zepol Leinad mandou aqui. Daniel e Igor, já viram o conto The Egg, do deve ser Andy Weir? O que acham? Obrigatório para o Daniel. Se eu não me engano, ele tá falando... na verdade, ele tá falando exatamente da mesma coisa que eu te falei do ovo, tá ligado? Da teoria do ovo. O Andy Weir é o cara que fez esse Perdido em Marte. E ele agora é um escritor, né? Devoradores de Estrela, Isso, né? Que tem livros que viraram filmes, né? Eu não li esse conto, não. Obrigado pela dica aí, interessante. Eu não sei se vai nessa linha. Tu viu o filme? Eu vi os dois filmes, Perdido em Marte e Devorador de Estrela. Isso é bom pra caralho, esse Devorador eu de gosto. Estrela. A galera achou fraco, Sério? né? Achei maneiro pra caralho. Acho que quem leu o livro achou a representação do alienígena ruim, né? Entendi. Mas assim, levei meus filhos, eles acharam maravilhoso, né? O alienígena tipo uma aranhinha, né? A gente fina. E, porra, o nome do filme é Devoradores de Estrela, que na real, no livro, a princípio tu descobre que estão devorando estrela mapa dentro do livro. No filme eles já colocam lá no já título. Né? Na tradução, né? Porque o nome original é Project Hail Mary. Né? Exato. Projeto Ave Maria. Bom, deram uma zoada na tradução, né? Mas o cara faz isso, né, cara? Tem muito ponto de correr. O M98. Pastor Daniel, o que significa a passagem? Jesus soprou o Espírito Santo. Tem algo a ver com os pecados que cometemos? Caralho, acho que... Jesus soprou o Espírito Santo? Eu não sei de onde tu tirou isso acho aqui, que não. Nem tem isso na Bíblia. Eu também acho que não. Talvez na Bíblia do São Cipriano e outra Ou Bíblia. Ou a clave maior de não sei aonde. Clavículas de Salomão. Mas assim, Deus soprou o Espírito em Adão e Eva. Mas Jesus não é Deus? Também. Mas ali, Pai, Filho e Espírito Santo, né? No cristianismo, no Novo Testamento, diz que por Cristo foram feitas todas as coisas, né? Cristo estava junto com Deus na criação. João, inclusive, começa o Evangelho de João falando no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito se fez. Aí depois vai falar o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos nele a glória do unigênito do Pai. Então, assim, lá no Antigo Testamento, quando Deus cria o homem, é muito legal essa história, porque, cara, eu tinha um parente, um senhor já que era ateu, e ele chegou um dia para mim e falou, Daniel, cara, você é professor universitário. Você tem doutorado na Universidade Federal Fluminense, em linguística. Você acredita mesmo que Deus criou um boneco de barro e soprou no boneco, o boneco saiu andando? Eu falei, não, eu não acredito nisso. Aí ele falou, mas você não acredita que Deus criou o homem? Eu falei, eu acredito, mas não desse jeito. Você contou de um jeito tosco. A Bíblia diz que Deus pega o pó da terra e fabrica o homem. Por isso que o nome do primeiro homem é Adão, o Adão. Adão tem a ver com Adamá, que é terra. O nome se a gente for traduzir ao pé da letra o nome de Adão, seria o terroso, ou terráqueo.
aquele que vem da terra. Entendi. Mas por quê? Porque Deus pegou e fez um bonequinho de barro? Não, porque Deus pegou, na minha leitura, os elementos químicos da terra e colocou no homem. Porque a mesma coisa pela química que faz a terra ser vermelha, que é o ferro, faz o nosso sangue ser vermelho. Inclusive, você se corta, se você sentir o cheiro, o sangue tem cheiro de ferro, de ferrugem. Porque é o ferro que transporta o oxigênio. Ele chupa o oxigênio e entrega para as células. Sistema, perfeito, maravilhoso, né? Não é totalmente perfeito, mas é incrível, né? Esse transporte do oxigênio pelas células capilares, que é onde troca os gases. Uma coisa louca, né? E interessante. Lembrando que capilar tem esse nome que é uma veia tão fininha que é como se fosse da espessura de um fio de cabelo. Então, eu falei para ele, cara, esse senhor é falecido já, esse parente nosso. Eu falei, cara, eu creio que Deus pega os metais da terra e cria o homem em cima dessa matéria. E depois que ele cria essa estrutura material, orgânica, ele coloca nesse hardware software. Ele liga esse motor. Porque dentro dessa ideia do corpo, alma e espírito, né, essa tricotomia, essa antropologia teológica ou filosófica, o que é o homem? O homem é corpo, alma e espírito. A alma é a personalidade e o espírito que Deus sopra é a gasolina que faz essa máquina funcionar. Então, quando a pessoa morre, o corpo vira pó de novo, a alma vai para o céu, para o inferno, e todo o espírito volta para Deus, o espírito não é o que vai para o céu e para o inferno, é que vai a alma. O espírito é só a energia que está fazendo aquilo ali funcionar. Então, quando Deus sopra o espírito, é como se ele ligasse a máquina dando a energia dele. Isso significa que a gente é um pedacinho de Deus? Tem um pedacinho de Deus fazendo a gente andar por aí? É isso? O espírito que volta para Deus, ele não é a gente, ele é Deus, é isso? É diferente, porque você tem o espírito humano, que Deus coloca no homem, que Deus sopra sobre o homem, mas você tem o Espírito Santo de Deus que pode morar no homem também. E aí isso é legal pra caramba. E é um negócio que muito cristão ignora. Eu, quando era mais jovem, eu não tinha esse entendimento, porque o próprio João Batista, ele falava o seguinte: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu não sou digno de desatar os cadarços da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você fala, cara, então tem dois batismos. Tem um batismo com água e um com fogo. E o com fogo acontece no Pentecostes, né? Que aí deu origem às igrejas pentecostais, né? O que é Pentecoste? Pentecoste era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, né? E o nome do Pentecostes, em hebraico, se chama Shavuot, que são Shavuot é semana. Shavuot são as semanas, é a festa das semanas depois da Páscoa, né? Então, são 3 festas, né? Que é a Páscoa, o Pentecostes e a festa das barracas, que aí é Sukkot. Essa eu não manjo. Sukkah é barraca. Tá. Sukkot, em hebraico, são as barracas. Tá. Então, Páscoa é quando Deus livra o povo do Egito, da morte dos primogênitos, quando o destruidor vai batendo nas casas para matar o primogênito, mas quem passou o sangue do cordeiro na porta, ele não entra. E quem tira o fermento de dentro de casa, tinha que tirar o fermento. É por isso que junto com a Páscoa, e que em hebraico significa Pessar. Pessar é passar ou pular. É porque o destruidor vinha e passava direto. Pô, aqui eu não vou mexer não, porque ele fez o que Deus mandou. Tinha que tirar o fermento. Então o cara não podia usar fermento no pão nem no vinho. Então, a festa da Páscoa, ela funciona junto com a festa dos pães ázimos, que é o pão sem fermento. Então, os caras comem o pão, que é chamado matzah, que é o pão que é tipo um creme cracker, né? Porque não tem fermento e não estufa, fica só como se fosse um biscoito. Então, esse é o pão que é usado nessa festa. Então, a primeira festa é a Páscoa, que é o Pessah, e depois você tem o Pentecoste, que é a festa dos frutos, seria a frutificação, ou festa das semanas. Aí depois você tem a festa das barracas, que Deus ordenou para o seu povo que eles ficassem 1 semana por ano morando em barracas para lembrar que eles foram peregrinos no deserto. Entendi. Para não esquecer essa parada. Então, na festa no Pentecoste é uma palavra que vem do grego, né? Pente é de 5, 50. Então, 50 dias depois, na verdade é tudo 49, né? A gente fala 50. O jubileu acontece de 50 em 50 anos. Não, é no primeiro ano depois do ano 49, porque é 7 vezes 7. Então, a base é 7. São 7 vezes o 7, que é um símbolo de perfeição. No 50 você está liberado, entendeu? Então,
no Pentecostes, o que acontece? Se cumpre uma profecia que estava lá no Antigo Testamento, em Joel 2, que no futuro o Espírito será derramado sobre toda a carne, os jovens terão visões, os velhos sonharão, né? E aí o Espírito Santo que estava morando só em algumas pessoas no Antigo Testamento só tinha esse acesso ao Espírito Santo em geral, reis e sacerdotes, que eram considerados os ungidos, ou Mashiach, né? Que vem de Mashi, que é o tutano do osso, que a gente imagina que esse óleo da unção é o óleo do azeite, né? Mas não é, porque o óleo do Mashiach é do tutano do osso. Você quebra o osso e ali tem uma... Entendi. O tutano é meio gorduroso, né? O mocotó lá, né? Então, os reis sacerdotes eram ungidos e quando eles eram ungidos, o Espírito de Deus vinha morar neles e dava habilidades excepcionais para os caras. Os caras, às vezes, tinham força descomunal, desvendavam coisas que ninguém sabia, conseguia prever o futuro, falava coisas que acontecia, tinha o poder de curar os outros. Mas isso era só acontecer com alguns caras. Então, assim, Moisés tinha isso. E chega um momento que Moisés ele tá sozinho, tendo que administrar uma população de 2.400.000 pessoas no deserto. E aí o sogro dele, o Jetro, fala assim, peraí Moisés, você não tá vendo que tá muito pesado isso não? Separa isso aí com 70 líderes e divide o trabalho com eles. Tipo assim, coisa simples, deixa os caras resolverem. Só chega em você a coisa mais... Quando ninguém resolveu, você vira a Suprema Corte da parada, né? Você não vai ficar resolvendo briga de galinha. Você vai resolver coisa constitucional e tal. E aí é muito legal que Moisés ele chama 70 líderes, ele bota o nome numa lista e Deus fala para ele, você vai dividir uma parte do espírito que eu coloquei em você com essa galera, eles vão ter esse poder também. E aí quando ele manda esse Hadouken nos caras, os caras começam a profetizar, ter uma experiência assim sobrenatural, tipo entra em transe, né? Só que tinham 2 caras que não estavam na hora ali. Que, tipo, esqueceram de ir na reunião. Nossa. E estavam lá de bobeira, trabalhando na roça, e começaram a, do nada, dar uma pane. Começaram a gritar, na cambalhota, glorificar. E aí o braço direito de Moisés, que era Josué, prendeu os caras. Levou para Moisés e falou, ó, os 2 estavam dando escândalo ali, fazendo patifaria. Moisés falou, qual que é o nome deles? Medade e Eldade. Ele falou, não, os caras estão na lista, pô. E aí... Moisés fala para Josué, pode soltar os caras, quem dera todo mundo tivesse o Espírito Santo igual a eles. Então assim, existe o Espírito que Deus sopra, que é o Espírito de vida que todo mundo tem, e tem a experiência do batismo com o Espírito Santo que te dá habilidades que você não tinha antes, que é legal pra caramba. E você não precisa ser evangélico pentecostal para entender isso, porque quem falou isso foi o João Batista, pô. João Batista que falou, eu tô batizando com água, mas Jesus vai batizar com fogo. E aí no Pentecostes acontece essa descida do Espírito Santo e aí, em vez de ser só rei, sacerdote ou alguns escolhidos, a galera toda tem acesso a isso. E aí isso é uma das partes mais maravilhosas do cristianismo, porque você começa a ter verdadeiramente as experiências sobrenaturais. Aí vem os dons que o Espírito Santo dá. Que tipo de habilidade? Palavra de sabedoria. Te dá a habilidade de entregar um conselho que muda a vida de alguém. Você chega pro cara e fala, meu irmão, faz isso. O cara faz, caramba, resolveu. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é eu falar alguma coisa na vida de alguém que só ela sabe. Deus me revela a vida do cara. Operação de maravilhas. O cara é cego, você curar o cara é aleijado, ele ficar curado. Então é milagre. Variedade de línguas, é você saber ser visitado em línguas estranhas. Tem gente que fala coisas que você não compreende, tem gente que, isso é muito bem documentado, né? Se chama glossolalia, que é pessoas falar outros idiomas. Eu nunca vi isso, mas existem casos documentados de a chinesa estava orando, aí começou a orar e ninguém estava entendendo nada. Um sueco falou, pô, você fala sueco? Ela falou, não. Aí ele falou, não, você orou em sueco, eu entendi, pô. Então, às vezes, a pessoa fala a língua ou Deus te dá tipo uma tecla SAP que você consegue entender o que a pessoa está falando, né? Isso aparece um pouco no filme Dia D, agora do Steven Spielberg, que tem um cara que ele consegue entender a língua dos alienígenas. Aí todo mundo, o que o alienígena falou? Ele falou, você não entendeu, não? O cara, eu não entendi, ficou só clec, clec, clec. Não, pô, eu entendi normal. Então ele tinha essa habilidade de interpretar. Ele achava que o alienígena... É bom esse filme? Cara, decepcionou um pouco. Eu fico cabreiro de chegar e falar, pô, o filme é bom, vai lá e assiste, porque muito filme eu acho bom, a galera acha podre, né? Entendi. Então, às vezes a novelinha do Mike Leão tava muito mais legal. Tava, pô.
Sessão da tarde aí tá bombando, né?